Oi, pessoal! E aí, estão gostando da especialidade de cultura indígena? Então é o seguinte, se você gostou da especialidade, esse vídeo nós vamos apresentar para vocês algumas curiosidades sobre os indígenas. Então, vamos lá! Pessoal, a especialidade de cultura indígena, ela já acabou, mas nesse vídeo nós vamos apresentar então algumas curiosidades indígenas, então fiquem ligados no vídeo. Algumas curiosidades sobre os indígenas. Dia 19 de abril é considerado o Dia do Índio. Os povos que habitavam as Américas foram chamados pelos europeus de índios. O termo ele é uma invenção europeia. Quando o Brasil foi conquistado em 1500, os historiadores calculam que existiam aqui entre 3 milhões e 5 milhões de índios, divididos em 1.400 tribos. Havia 3 grandes áreas de concentração: no litoral, Bacia do Paraguai e Bacia Amazônica. No Brasil, muitos índios foram capturados e escravizados. Os colonos diziam que os índios não eram gente, mas animais. Quando os padres jesuítas chegaram ao Brasil, começaram a reverter esse quadro, fazendo o processo de cristianização. Em 1537, a Bula Veritas Ipsa, que foi editada pelo Papa Paulo III, declarou que os índios eram verdadeiramente seres humanos, mas isso não significava que eles não eram maltratados. As doenças trazidas pelos europeus causou a morte de vários habitantes da terra. Os indígenas não resistiam ao sarampo, varíola e gripe. Entre 1562 e 1563, cerca de 60 mil índios morreram por causa de 2 epidemias de peste de bexiga, que é um tipo de varíola. Muitos desses indígenas foram mortos simplesmente porque eles não queriam que o homem branco, que os portugueses, os espanhóis, os colonizadores entrassem em suas terras e tentassem mudar todas as coisas. E quando os homens brancos eles percebiam que não iam conseguir vencer, eles doavam roupas com varíola, com doença, eles contaminavam também as águas dos rios e outras coisas para os índios eles pegarem as doenças e morrerem. Isso é muito triste. Atualmente, calcula-se que 400 mil índios ocupam o território brasileiro, divididos em 200 etnias e 170 línguas. Vale ressaltar que este cálculo considera apenas os indígenas que vivem em aldeias. Há estimativas de que, além destes, há entre 100 e 190 mil vivendo fora de terras indígenas. Os índios Xerente realizam um ritual para batizar suas crianças chamado Uaqué. Nele, a molecada participa de uma dança em círculo enquanto recebe seus nomes, que depois são anunciados de porta em porta. Em 2004, foram realizados os Jogos Indígenas do Pará. 500 índios de 14 tribos participaram do evento, que teve competições de arco e flecha, cabo de guerra, arremesso de lança, lutas corporais, natação, canoagem, corrida de toras, maratona e atletismo. O Parque Nacional do Xingu é uma das maiores áreas indígenas da América Latina, com 26 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado de Alagoas, criado em 1961 para garantir melhores condições de vida e a posse da terra à população indígena local. Ele abriga hoje 4 mil índios de 15 grupos diferentes. O Tupi era uma das 1.200 línguas indígenas identificadas no Brasil no ano de 1500. Até meados do século XVIII, tratava-se do idioma mais falado no território brasileiro. Cerca de 20 mil palavras do atual vocabulário, como amendoim, caipira, moqueca, taturana e pipoca, derivaram dele.
Quando Cabral chegou ao Brasil, a língua era falada numa faixa de 4.000 quilômetros, do norte do Ceará ao sul de São Paulo. O que predominava era o dialeto tupinambá, um dos 5 grandes grupos tupis. Os outros eram tupiniquins, caetés, potiguaras e tamoios. Os bandeirantes se comunicavam em tupi. É por isso que tantos estados, municípios e rios têm nomes de origem indígena. Neste sentido, Paraná é mar, Pará é rio, Piauí é rio de Piauís, um tipo de peixe, Sergipe é no Rio do Siri, Curitiba é muito pinhão, Pernambuco é mar com fendas, entre outros. Hoje, restam 177 línguas indígenas. O antigo tupi foi uma das que desapareceram completamente. Em 1758, o Marquês de Pombal, interessado em acabar com o poder da Companhia de Jesus no Brasil e em aumentar o domínio da metrópole portuguesa sobre a colônia, proibiu o ensino e o uso do tupi. Em 1955, o presidente Café Filho obrigou todas as faculdades de letras a incluir um curso de tupi no currículo. Em 1910, o Marechal Rondon criou o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Os indígenas passaram a ter direito à posse de terra e seus costumes eram respeitados. A entidade foi substituída pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O órgão federal que cuida hoje das nações indígenas foi criado em 5 de dezembro de 1967. Existem aproximadamente 200 grupos indígenas identificados, mas os 10 mais numerosos representam 43% de todo o contingente indígena brasileiro, que reúne 325.652 indivíduos. A maior parte, 89.529, mora na Amazônia. A FUNAI calcula que, além das tribos já conhecidas, há em torno de 55 grupos totalmente isolados, todos em áreas remotas da Amazônia. Em junho de 98, na divisa do Brasil com o Peru, uma equipe da FUNAI vislumbrou entre a copa das árvores 12 malocas de uma tribo indígena até então completamente desconhecida. A Amazônia é a última região do planeta onde ainda vivem grupos humanos desconhecidos. E essas tribos recebem da FUNAI a vaga denominação de índios isolados. Pelo Código Civil, o índio não tem direito à propriedade da terra das reservas. Ele simplesmente tem a posse e o direito de usar o que nela existir, como a água, flora, fauna e minérios. Vocês viram quanta coisa interessante? E tem mais, pessoal. Você já ouviu falar que os indígenas estão desaparecendo? Ou que eles não existem mais? Muitas pessoas acreditam nisso, mas é o seguinte: os indígenas, eles foram muito exterminados. Os bandeirantes, os colonizadores, eles trouxeram realmente muitas doenças, muitos indígenas morreram, mas com as leis de proteção aos indígenas, os indígenas hoje, muitos deles estão crescendo. Algumas tribos que estavam desaparecendo alguns anos atrás, elas estão começando a crescer. Então, existem sim indígenas hoje, existem sim diversas tribos hoje. Se você não vê, não significa que elas não existam, tá bom? Vou deixar para vocês aqui no link da descrição alguns documentários que falam também sobre os indígenas, que vocês vão ver como que é rica a cultura deles, como que eles ainda existem, como que eles fazem para manter a cultura, as tradições vivas, tá bom? Outra curiosidade interessante é o seguinte: só porque a pessoa ela não mora na reserva, não tá lá com a tribo, não significa que ela deixou de ser indígena, tá bom? E agora, se você gostou das curiosidades, eu queria deixar para vocês uma reflexão. Nesse próximo vídeo, nós vamos apresentar um texto de um autor que eu gosto muito, chamado Paulo Freire. Perto do ano 2000, no final da virada do milênio, 2 jovens mataram um indígena queimado, e o Paulo Freire, que é um escritor muito bom, super recomendo, ele escreveu em seu livro Pedagogia da Indignação
um texto falando sobre o acontecido. Então eu queria deixar vocês com essa reflexão. Pedagogia da indignação. Paulo Freire, terceira carta do assassinato de Galdino Jesus dos Santos, índio Pataxó. 5 adolescentes mataram hoje barbaramente um índio Pataxó, que dormia tranquilo numa estação de ônibus em Brasília. Disseram à polícia que estavam brincando. Que coisa estranha, brincando de matar. Tocaram fogo no corpo do índio como quem queima uma inutilidade, um trapo imprestável, para sua crueldade e seu gosto da morte. O índio não era um tu ou um ele, era aquilo, aquela coisa ali. Uma espécie de sombra inferior no mundo, inferior e incômoda, incômoda e ofensiva. É possível que, na infância, esses malvados adolescentes tenham brincado, felizes e risonhos, de estrangular pintinhos, de atear fogo no rabo de gatos pachorrentos só para vê-los aos pulos e ouvir seus miados desesperados. E se também divertindo, esmigalhando botões de rosa nos jardins públicos com a mesma desenvoltura com que rasgavam com afiados canivetes os tampos das mesas de sua escola. E isso tudo com a possível complacência, quando não com o estímulo irresponsável de seus pais. Que coisa estranha! Brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços desgentificando-se no ambiente em que decresceram em lugar de crescer. Penso em suas casas, em sua classe social, em sua vizinhança, em sua escola. Penso, entre outras coisas, no testemunho que lhes deram de pensar e de como pensar. A posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher, do camponês, do operário, do índio neste pensar. Penso na mentalidade materialista da posse das coisas, no descaso pela decência, na fixação do prazer, no desrespeito pelas coisas do espírito consideradas de menor ou de nenhuma valia. Adivinho o reforço deste pensar em muitos momentos da experiência escolar em que o índio continua minimizado. Registro todo o poderosismo de suas liberdades, isentas de qualquer limite. Liberdades viram licenciosidade, zombando de tudo e de todos. Imagina a importância do viver fácil na escala de seus valores, em que a ética maior, a que rege as relações no cotidiano das pessoas, terá inexistido quase por completo. Em seu lugar, a ética do mercado, do lucro, as pessoas valendo pelo que ganham em dinheiro por mês, o acatamento ao outro, o respeito ao mais fraco, a reverência à vida, não só humana, mas vegetal e animal, o cuidado com as coisas, o gosto da boniteza, a valoração dos sentimentos, tudo isso reduzido a nenhuma ou quase nenhuma importância. Se nada disso, a meu juízo, diminui a responsabilidade desses agentes da crueldade, o fato em si de mais esta trágica transgressão da ética nos adverte de como urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como o do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a realidade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção, encarná-la diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Pessoal, esse texto ele foi escrito há mais ou menos 20 anos atrás. Eu queria terminar essa especialidade com a seguinte reflexão: será que esse pensamento mudou? Será que não acontece mais isso? Aqueles 2 jovens, eles estavam brincando. Eles falaram para os policiais que estavam brincando. Será que isso era brincadeira mesmo? Você, desbravador, todos nós somos seres humanos. Todos nós somos criados por Deus. Todos nós aprendemos, nós vamos à igreja e nós ouvimos que devemos respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa. O indígena, ele também é um ser humano. Se nós devemos respeitar a natureza, que é a criação de Deus, que Deus fez, imagina o ser humano. Como eu quero deixar para você, desbravador, essa reflexão: como você está tratando as outras pessoas que são diferentes de você? As outras pessoas que são de culturas diferentes, que são de religiões diferentes, que são de cores diferentes. Aquele indígena, ele não estava fazendo nada e ele morreu, atearam fogo nele. E a gente pensa: mas isso não acontece hoje. Será que não acontece? Será que estamos tratando com respeito? Ou será que estamos marginalizando, fazendo bullying? Como estamos tratando as pessoas ao nosso redor? Como estamos tratando as pessoas que têm alguma deficiência intelectual ou física? Como estamos tratando o nosso próximo? A parábola do bom samaritano, ela trata justamente disso. O bom samaritano, ele era aquela pessoa que era ignorada pela sociedade naquela época, mas ele foi o único que parou para ajudar a pessoa que tinha sido assaltada. Os mestres da lei, as pessoas importantes que se consideravam, estou próximos de Deus, não fizeram nada. Como você, desbravador, que está indo à igreja, que sempre vai para os cultos na igreja, que participa do clube de desbravadores, que aprende sobre Deus, sobre como devemos tratar as outras pessoas, está na sua vida tratando as pessoas ao seu redor. A Bíblia é muito clara, ela fala: faça aos outros aquilo que querem que vos façam. Essa é a regra de ouro, já está no cartão de amigo, isso no primeiro cartão, na primeira pasta quando você chega no clube. Como estamos tratando as pessoas? Será que estamos tratando do jeito que queríamos que fôssemos tratados? Ou a gente trata as pessoas mal e quer que elas nos tratem bem? Precisamos refletir nisso. Essa especialidade, ela é muito importante, porque a cultura indígena é uma cultura que foi muito renegada durante muito tempo. E isso não é legal. E não só ela, precisamos tomar cuidado com tudo. As pessoas, todos nós somos filhos de Deus, independente de qualquer coisa. E precisamos aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. Chega de julgar, chega de fazer bullying, chega de criticar, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E foi essa então o final da especialidade de cultura indígena. Espero que tenham gostado. Tchau, pessoal!